Ora então, amigos, olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas e convosco nesta terça-feira, 25 de janeiro de 2022, está Ana Guedes, que vos saúda desde já e para dizer que aqui na área de Washington nós estamos com o céu totalmente enevoado, todavia está 1 grau positivo, portanto é de celebrar porque normalmente a esta hora, nestes últimos dias, temos estado com negativo, estamos no inverno aqui no hemisfério norte. Vamos então aqui às notícias que nós temos para vocês. Não se esqueçam de que a Voz da América está aqui convosco todos os dias, durante 30 minutos com notícias do mundo e com destaque, claro, para a África lusófona. E hoje vamos começar com Moçambique, isto porque a tempestade tropical Ana, que atingiu Moçambique, ontem matou 2 pessoas e feriu 66 outras, segundo o Instituto de Desastres do país, com base em informações preliminares. A tempestade tropical moderada Ana destruiu parcialmente 546 casas e completamente 115 outras, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, em comunicado. As 6 províncias afetadas foram Nampula, Zambésia, Tete, Niassa, Sofala e Manica. Moçambique tem sido repetidamente atingido por fortes tempestades e ciclones nos últimos anos que destruíram infraestruturas e deslocaram um grande número de pessoas. Para além de Moçambique, a tempestade tropical, que se formou na zona oriental de Madagascar, matou pelo menos 34 pessoas naquele país e deixou ali 65 mil desalojadas, e no Malawi cortou o fornecimento de energia. A ONU prevê que a tempestade causará inundações generalizadas, vai desenraizar pessoas e infligir mais danos em infraestruturas. Em Moçambique, a tempestade afetará potencialmente populações altamente vulneráveis que já sofreram anteriores desastres naturais e conflitos no norte de Moçambique, segundo o Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, a OCHA. O governo moçambicano e as agências da ONU estimam que 500 mil pessoas poderão ser afetadas nas províncias de Nampula, Zambésia e Sofala, em Moçambique, e isto devido à passagem da tempestade Ana. Ainda em Moçambique, a violência armada vai impedir ou impede a abertura de 183 escolas em Cabo Delgado, no norte do país, neste novo ano letivo que teve lugar, segundo a Direção Provincial de Educação. Devido à fuga da população para lugares seguros, o porta-voz da Educação da área, Manuel Bacar, diz que não é possível saber ao certo quantos alunos são afetados. A educação é uma das áreas mais impactadas pela insurgência devido à destruição de infraestruturas, à ausência de segurança e também à fuga da população. Manuel Bacar garantiu que os alunos que saíram das zonas de conflito vão ser reintegrados em estabelecimentos de ensino em zonas seguras. Um reflexo da violência que já dura mais de 4 anos é a taxa de analfabetismo em Cabo Delgado, mais de 50% da população, sendo também a mais alta em todas as províncias. O sucesso das medidas para reduzir a taxa de analfabetismo até 39%, isto em 2024, dependem do progresso da intervenção armada contra a insurgência em Cabo Delgado, que envolve as tropas moçambicanas e estrangeiras desde julho do ano passado. A província de Cabo Delgado é uma província rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Entretanto, dados de 2019, colhidos pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e também a Unesco, indicam que em Moçambique 2,4 milhões de crianças, adolescentes e jovens estavam fora da escola. Na África subsaariana, mesmo de 40% das meninas completam o ensino médio e cerca de 4 milhões de crianças e jovens refugiados estão fora da escola. Ainda em Moçambique, as autoridades moçambicanas de saúde dizem que vão vacinar em 4 meses mais de 5 milhões de pessoas, isto vacinar contra a Covid-19. Quinhas Fernandes, o diretor nacional de saúde pública, disse que tal faz parte do plano para vacinar 17 milhões de moçambicanos.
Desde março de 2021, Moçambique vacinou cerca de 11 milhões de pessoas, das quais 9 milhões com as doses completas. Vamos agora a Angola, mas antes de irmos a Angola, vamos ver quem é que, entretanto, se juntou a nós e já agora, de novo, votos de uma boa terça-feira para todos. Convosco está a Ana Guedes neste Washington, fora de horas, frio. Aqui na área de Washington temos connosco o Lucas Joaquim, ele diz que está ligado a partir de Manica. Temos também Yazal de Barro, está ligado em Luanda, no Zango 4. Temos também o nosso amigo Mamad Iqbal Daoud Kelimane em linha. Ele diz, ontem tivemos um dia horrível com a tempestade, ventos fortes, algumas casas voaram, chapas de zinco e postes de energia tombados. De facto, este o cenário deixado à passagem da Ana, a tempestade tropical. Temos também connosco André Domingos, desde Angola. Ora então, amigos, não se esqueçam, de segunda a sexta, a Voz da América está aqui 30 minutos convosco. Temos ainda desde o Lubito, Angola, o Bento Adriano, e ele está-me aqui a dizer que está quente e muito calor. Ora, pois Bento, aqui está enevoado, sol hoje não vai haver e está 1 grau positivo. Temos também o Léo, o nosso produtor Léo, que diz força Cabo Verde, força Tubarões Azuis. A gente já irá falar deste embate que Cabo Verde vai ter hoje a partir das 15 horas de Cabo Verde. Vamos ver se os tubarões sabem de facto nadar em águas por vezes um pouco agitadas. Temos também desde Maputo o Anselmo, Zanda, Mela e temos ainda também, como já tinha dito, o Lucas em Manica. Ora, vamos continuar com notícias aqui na Voz da América. E vamos agora, como eu já disse, Angola. Angola que registrou uma melhoria significativa no combate à corrupção, com uma subida de 7 pontos desde 2012, segundo a organização não-governamental Transparência Internacional, no seu índice anual de percepção da corrupção, e que foi divulgado hoje, terça-feira. Entre os demais Estados africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é o segundo país melhor colocado no índice de percepção da corrupção, liderado pelas Seychelles com 70 pontos em 100 possíveis. O arquipélago cabo-verdiano tem 58 pontos, enquanto em terceiro lugar surge o Botsuana com 55. No final da cauda estão Guiné Equatorial com 17 pontos, a Somália tem 13, o Sudão do Sul tem 11. Quanto a Moçambique, apesar de melhorar em relação à edição de 2020, ganhou um ponto no índice de percepção da corrupção de 2021, o que lhe permitiu subir de posição 149 para a 147, mas a Transparência coloca-o na lista dos que mais regrediram na África subsaariana desde 2012, tendo perdido 6 pontos desde esse ano. Sobre Angola, em nota de destaque, a Transparência diz que conseguiu 29 pontos em 100 e destaca que o presidente João Lourenço, em 2017, tomou medidas contra a corrupção e que as autoridades prosseguiram com investigações de corrupção de alto nível à antiga família governante, entre elas a filha do ex-presidente e o ex-presidente e ex-presidente também da petrolífera estatal, a Sonangol. Trata-se de Isabel dos Santos, que segundo a Transparência foi alvo do Luanda Leaks e alvo recente de sanções pelo governo dos Estados Unidos por corrupção significativa. No entanto, o relatório destaca as investigações raramente são abertas noutros casos, levantando dúvidas sobre a justiça seletiva em Angola. Por outro lado, ainda segundo a Transparência Internacional, o inquérito feito em 2019 revela que 39% dos angolanos diziam que o presidente estava a usar a luta contra a corrupção como ferramenta contra rivais políticos. A maioria também disse que aqueles que denunciaram a corrupção correm o risco de retaliação. Gostávamos já agora de saber o que é que os nossos amigos de Moçambique e também de Angola pensam exatamente sobre esta questão do combate à corrupção nos seus países. Vamos continuar aqui a falar de Angola, a falta de informação aos eleitores angolanos sobre como e onde devem atualizar os seus locais de voto.
poderá impedi-los de votar, ou votar aqueles que mudarem de residência e que vão às urnas pela primeira vez no próximo pleito, que deverá ter lugar em agosto, segundo alertou hoje o especialista em eleições e diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, falando à Voz da América. Este líder associativo diz que o Ministério da Administração do Território insiste em não envolver outros atores sociais para ajudar nas campanhas de educação cívica e eleitoral, criando mais dificuldades para compreender o que é o registro eleitoral oficioso, isto quando faltam um pouco mais de 2 meses para o fim desse registro. Este líder considera também que, aliado a isso, a desorganização, os atrasos e outros constrangimentos que se registram nas representações do balcão único de atendimento ao público podem contribuir para a abstenção eleitoral. Por seu lado, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, entende, entretanto, que a desorganização nos balcões únicos de atendimento público é propositado e visa criar dificuldades aos potenciais eleitores. Ora, nós gostaríamos de saber se os nossos angolanos já se registaram, os que tinham que se registar, se mudaram de residência ou se vão ser eleitores pela primeira vez. E nós vamos agora aqui a Cabo Verde, porque a ONU vai começar a planear as prioridades do próximo quadro da cooperação com Cabo Verde até 2027, que serão centradas na recuperação do impacto da pandemia da Covid na saúde e na economia e também tendente a corrigir assimetrias. Nos próximos 6 meses e a partir da manhã, quarta-feira, representantes de agências da ONU vão lançar na praia o processo do planeamento do próximo quadro de cooperação com o arquipélago, que vai desenvolver-se de 2023 a 2027. Já iremos aqui a notícias internacionais, portanto, de fora da África, depois vamos regressar à África, mas gostaria de saber se, entretanto, temos aqui alguém que se associou a nós. Ora, temos connosco o JP Baltazar, ele diz que está ativo, como nós, também estamos aqui ativos. Temos desde Moçambique o Adamo Carlitos Cigarete, temos também o Bento Adriano connosco, que dizia que estava quente, ora, e aqui está frio. Temos também connosco Ilinga da Costa, diz qual é a fonte de informação sobre Angola. Era suposto que quanto menos corrupto tivesse o país, mais melhorias haveria na vida da população. Ora, estes são dados da Transparência Internacional, que, como sabe, todos os anos publica o seu índice anual de corrupção e diz que em Angola há uma melhoria significativa nos índices de corrupção, apesar de não ser assim um grande aumento em números de pontos, e faz também, destaca também a questão da corrupção e do uso, por assim dizer, dos tribunais nestes casos de corrupção, e também o sentimento dos angolanos relativamente à luta contra a corrupção desenvolvida pelo presidente João Lourenço. Mas como dissemos, vamos então aqui a falar da Rússia, que disse hoje que está a assistir com grande preocupação na sequência da decisão dos Estados Unidos de colocarem 8.500 tropas em alerta para possível destacamento para a Europa de Leste. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, repetia aos jornalistas hoje as acusações russas de que os Estados Unidos estão a aumentar as tensões na crise ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia. O presidente americano Joe Biden discutiu com os principais líderes europeus a ameaça permanente de uma invasão russa da Ucrânia. Biden ainda não decidiu se deve ou não aproximar o equipamento e o pessoal militar dos Estados Unidos da fronteira com a Rússia. Por seu lado, o secretário da Defesa americano Lloyd Austin colocou então os 8.500 soldados americanos em alerta máximo para serem enviados possivelmente para a Europa de Leste, onde a maioria deles poderia ser ativados como parte de uma força de resposta da NATO caso a Rússia invada a Ucrânia. Diplomatas norte-americanos e russos tiveram já 4 reuniões nas últimas 2 semanas sobre as preocupações ocidentais com a ameaça de uma invasão russa da Ucrânia e também os receios de russos das operações da NATO na Europa de Leste. Biden falou também diretamente com os aliados europeus.
A Rússia, como recordam, insiste que as tropas estão na fronteira para a sua própria proteção, são neste momento quase 200 mil, mas exige que a NATO dê garantias de que irá parar a sua expansão para leste, começando por não admitir a Ucrânia na aliança, o que Moscou vê como uma ameaça à sua segurança. A NATO tem rejeitado repetidamente este pedido, dizendo que a Rússia não tem qualquer veto sobre a adesão à aliança de outros países. Os Estados Unidos e a Rússia planeiam trocar esta semana declarações por escrito sobre as suas exigências recíprocas. Vamos agora até África, isto porque o governo militar do Mali pediu à Dinamarca para retirar imediatamente os seus cerca de 100 soldados das forças especiais que diz chegaram recentemente ao país sem consentimento. O contingente de 90 soldados dinamarqueses juntou-se às forças especiais europeias que apoiam as operações anti-jihadistas neste país. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês afirmou que estava a tentar clarificar a situação e que estava em contacto com o governo de transição maliana. O novo contingente juntou-se à Task Force Takuba, uma unidade liderada pela França com 900 tropas, foi criada em março de 2020. Outros contribuintes para esta força são a Holanda, a Estónia, Suécia, Noruega, Bélgica, República Tcheca, Portugal, Itália e Hungria. Os países europeus manifestaram, entretanto, a sua preocupação com o destacamento de mercenários do grupo Wagner, o grupo russo Wagner, no Mali. Vou pedir desculpa, mas vou ter que tossir. Esta constipação nunca mais passa. No Malawi, o presidente Lazarus Chakwera demitiu todo o seu gabinete por causa de preocupações com a corrupção por parte de funcionários públicos. Chakwera passou, entretanto, todas as funções governativas para o seu controle, o controle da presidência. O novo governo a ser criado vai excluir o ministro das Terras, Kezi Msukwa, detido no mês passado num caso de suborno. Chakwera ganhou as eleições de 2020, prometendo então combater a corrupção. No início de dezembro, uma investigação à corrupção levou à prisão do antigo ministro das Finanças do Malawi e de um ex-governador do Banco Central por alegações de que tinham manipulado as contas para obter empréstimos do Fundo Monetário Internacional. A ONU lamentou hoje a tomada do poder pelos militares no Burkina Faso e apelou à libertação imediata do presidente Kaboré e de outros altos funcionários. O Gabinete da ONU para os Direitos Humanos afirmou ser crucial preservar o espaço democrático no Burkina Faso e assegurar que o Estado de Direito é respeitado. Recorda-se que soldados no Burkina Faso anunciaram ontem que tinham tomado o poder na sequência de um motim devido ao fracasso do presidente em conter a insurreição islamista. Anunciaram também a suspensão da Constituição, a dissolução do governo e do Parlamento e o encerramento das fronteiras do país. O presidente francês Emmanuel Macron condenou o golpe militar no Burkina um dia depois dos soldados terem dito que tinham tomado o poder. A CEDEAO, bem como países ocidentais e a ONU, denunciaram a tomada do poder e apelaram à libertação do presidente Kaboré. O Burkina Faso, uma antiga potência colonial francesa, está entre os 5 países do Sahel, onde as tropas francesas têm prestado assistência às forças locais contra insurreições jihadistas, embora Macron tenha anunciado planos no ano passado para começar a retirar as forças francesas daquele país. Caminhões com ajuda alimentar necessária ficaram retidos num posto de controle fora da região de Tigray, palco de guerra na Etiópia, durante o segundo dia. Esta terça-feira, afirmaram os trabalhadores humanitários que o governo e os rebeldes a culparem-se mutuamente por entravarem as entregas. Na semana passada, a ONU disse que a distribuição de alimentos estava a um nível historicamente baixo em Tigray, onde um conflito que está em curso há 14 meses levou centenas de milhares de pessoas àquilo que se chama condições semelhantes às da fome. Tigray, uma região de 6 milhões de pessoas, tem estado sujeito ao que a ONU também descreve como bloqueio de facto nos últimos meses. Washington acusa o governo do primeiro-ministro Abiy de bloquear a ajuda, enquanto a Addis Abeba culpa as incursões rebeldes.
A Coreia do Norte lançou esta terça-feira um par de mísseis de cruzeiro. De acordo com os militares da Coreia do Sul, o quinto teste de mísseis de Pyongyang neste novo ano. Até agora, a Coreia do Norte, e desde o princípio do ano, disparou 8 mísseis. Na semana passada, também ameaçou retomar os testes de mísseis de longo alcance nucleares. A Coreia do Norte está proibida de qualquer atividade com mísseis balísticos por uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU. As resoluções, contudo, não proíbem os ensaios de mísseis de cruzeiro. A Coreia do Norte expressou recentemente o seu descontentamento com aquilo a que apelidou da política hostil de Washington, sobretudo a sua cooperação militar com a Coreia do Sul. Recorde-se que os Estados Unidos têm cerca de 28 mil soldados na Coreia do Sul, um remanescente da Guerra da Coreia dos anos 50. A administração Biden tem dito regularmente que está aberta a conversações com a Coreia sem condições prévias. Vamos voltar aqui a ver quem, entretanto, se juntou a nós. Para já não vejo aqui mais nomes, mas não se esqueçam. Não se esqueçam que nós estamos aqui 30 minutos de segunda a sexta com notícias do mundo, do seu mundo, para saber o que se passa à sua volta. Portanto, espero que se juntem a nós, de segunda a sexta, porque nós estamos aqui para vocês, para vos informar, levar-vos informações atualizadas. Vamos então agora aqui passar a uma notícia dos Estados Unidos, antes de irmos falar aqui dos tubarões azuis. O Supremo Tribunal americano, dominado pelos conservadores, aceitou ouvir um desafio à consideração da raça nas admissões universitárias, acrescentando a chamada ação afirmativa a casos importantes que está na agenda dos juízes, como o aborto, as armas, a religião e a Covid-19. O tribunal diz que vai dar início a processos judiciais em que se alega que a Universidade de Harvard, uma instituição privada, e a Universidade da Carolina do Norte, uma escola estatal, discriminam os candidatos asiáticos americanos. Uma decisão contra estas duas universidades poderia significar o fim de 40 anos do uso da ação afirmativa nas admissões universitárias. Os estudantes para admissão justas que apresentaram o caso afirmam que Harvard impõe uma penalização racial aos candidatos asiáticos americanos, atribuindo-lhes sistematicamente notas mais baixas em algumas categorias do que outros candidatos e atribuindo preferências maciças aos candidatos negros e hispânicos na admissão a estas universidades. Vamos então agora aqui a falar do desporto, e no desporto hoje estamos todos aqui a apoiar os Tubarões Azuis, que a partir das 15 horas de Cabo Verde vão jogar contra o Senegal. Os Tubarões afirmam-se estão confiantes que podem bater o Senegal. Vamos ver então se sabem mesmo nadar. Mais tarde temos Marrocos contra o Malawi. Marrocos terminou no topo do grupo com 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados e 2 sofridos. Malawi ficou em terceiro lugar no seu grupo com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 golos marcados, 2 sofridos. Marrocos é claramente o favorito. O treinador do Malawi, entretanto, Mário Marinica, disse que as condições de hospedagem das equipas menos consideradas, como ele colocou, são péssimas, fazendo eco de acusações semelhantes já tinham sido feitas pela delegação da Gâmbia. Ele referiu-se também à má comida no hotel onde a equipa está hospedada, o que já causou casos de intoxicação alimentar na delegação. Ontem, de salientar a vitória da Gâmbia, que também já se queixou das condições da acomodação, mas que a equipa sensação deste campeonato bateu a Guiné-Conakry por 1-0. Gâmbia está no CAN pela primeira vez e ainda não perdeu um jogo. Tem até agora 3 vitórias, 1 empate. Já sabemos que nos quartos de final do CAN 2021 vai defrontar os Camarões no sábado, à altura em que o Burkina Faso está a defrontar a Tunísia. Uma notícia interessante sobre Moçambique no futebol africano. É sempre uma boa notícia. O defesa esquerdo Reinildo Madava acaba de assinar um contrato com o Atlético de Madrid que, contudo, só entra em vigor no final da época,
quando mandava acabar o contrato com o Lille de França, que venceu o campeonato francês na época passada. Iniciou a sua carreira no Ferroviário da Beira em 2015, foi contratado pelo Benfica de Portugal, de onde foi emprestado ao FAF e depois foi emprestado ao Sporting da Covilhã, depois para o Belenenses e em janeiro finalmente para o Lille por empréstimo, com uma opção de compra de 3 milhões de euros que o Lille exerceu em 2019. Ora, uma boa notícia para os que gostam de futebol, sobretudo os nossos amigos de Moçambique. E hoje, foi num dia como hoje, que foi encontrado o maior diamante do mundo. Foi a 25 de janeiro de 1905, na Premier Mine, em Pretória, África do Sul. O diamante tinha 3,106 quilates, é descoberto numa inspeção de rotina pelo superintendente da mina, pesando um pouco mais de meio quilo e batizado de Cullinan. Foi o maior diamante já encontrado até à data. E esta semana vamos falar de doenças tropicais negligenciadas, na sexta-feira, no nosso programa Saúde em Foco. Se tem alguma pergunta sobre doenças tropicais negligenciadas ou se quer saber o que são e as que são, envie a sua dúvida ou o seu comentário através de mensagem escrita, áudio ou mesmo vídeo para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. O artigo mais lido no site da Voz da América sobre o CAN 2021, com 14 jogadores vítimas de intoxicação alimentar. Técnico cabo-verdiano não sabe com quem contar. A poucas horas de jogo contra o Senegal, para os oitavos de final do CAN 2021, o selecionador cabo-verdiano não sabe com quais jogadores poderá contar nesta terça-feira, em virtude de 14 deles terem sofrido uma gastroenterite por intoxicação alimentar no domingo. Aliás, uma queixa que já veio de outras delegações que se encontram no CAN 2021 e, como diz um dos treinadores ali presente, são condições para as equipas, digamos, menos de topo, por assim dizer. Pode ler mais na página da Voz da América, dedicada ao CAN, www.voaportugues.com. No YouTube, música nova. Rod Wave lançou o vídeo de Cold December e lidera a tabela trending da música, com mais de 8 milhões de visualizações, mais de 260 gostos e mais de 15 mil comentários. O interessante é que este vídeo não tem um thumbs down até agora, portanto ninguém desgostou disso. Parece que toda a gente gosta de Rod Wave, um rapper de St. Petersburg, na Flórida. E assim terminamos este Washington Fora de Horas. Convosco esteve Ana Guedes nesta terça-feira, de céu cinzento aqui na área de Washington. Neste momento está ainda 1 grau positivo. De todos me despedo, desejando-vos um bom resto de dia de terça-feira. Como sempre, estamos juntos e então, bye bye.